Olá pessoal, eu sou o Thiago, ao meu lado está o Roger, mais um episódio do Capivara Tank, um episódio focado para educação e investimento em startups. Hoje a gente vai trazer um convidado que recebeu o aporte, começou a startup dele, diz aí que está voando e já está quase vendendo aí, vamos ver o que vai acontecer. Quem que é esse cara aí, Roger? Isso aí, ele é o Manuel Victor da Marvi. Boa, Dali, é isso aí. Prazer estar aqui com vocês hoje, espero que eu possa contribuir um pouco com a minha história, com os desafios que eu estou passando aí, que talvez quem está assistindo aí possa aproveitar e tirar proveito e ajudar um pouquinho aí também nessa jornada. Pô, com certeza, cara, vai ser uma experiência extraordinária. Show de bola. Para a gente começar, Manuel, o que tu acha de falar um pouquinho sobre quem que é o Manuel, de onde é que veio essa ideia, de onde é que você surgiu? Boa, vamos lá. Bom, meu nome é Manuel Victor, então tenho 30 anos hoje, sou natural aqui de Blumenau mesmo. A minha família é de Brusque, mas faz um bom tempo já que mudou para Blumenau, na década de 70. Meus pais, eles foram comerciantes durante muito tempo, né? Meu pai trabalhou com comércio de automóveis, era concorrente lá do Rafa Silva, do Isidoro. Sério? Teve garagem de carro. Enfim, então eles sempre digo, né, que eles são empreendedores de subsistência, assim, sabe? Aquele empreendedor que é comerciante raiz mesmo, legal. Que muitas vezes não tem aquele sonho, aquela ambição de construir uma empresa que vai perpetuar aquele tipo de coisa, mas que sempre deu um jeito, né, de fazer alguma coisa, ter alguma atividade comercial e tentar resolver a vida, né? Eu me formei em administração, né, sou formado em administração e sou pós-graduado MBA pela Fundação Getúlio Vargas em gestão empresarial. Aí, falando um pouquinho do começo da minha trajetória profissional, eu comecei a trabalhar numa empresa familiar com 18 anos como auxiliar administrativo, né? Essa empresa era uma importadora aqui de Blumenau, e por ser uma empresa relativamente pequena, eu, como auxiliar administrativo, logo comecei a abraçar várias coisas, né? Então, a minha escola foi o financeiro, então comecei a trabalhar no financeiro logo com 18 anos, contas a pagar, a receber, cuidar também da parte de importação, né? Falar com os fornecedores, documentação, etc. Então, foi uma escola muito legal, porque eu aprendi muito e muito rápido, né? Muita responsabilidade, muito jovem já, então e foi muito bacana essa fase de aprendizado, principalmente. E uma das coisas que também marcou muito nessa minha primeira experiência profissional foi que o dono da empresa era um cara muito empreendedor, sabe? Um cara legal, assim, cara, que tinha muita resiliência e era um cara muito criativo no sentido de achar a solução para as coisas, né? Muita visão, assim. Exato. Então, é uma empresa que continua sendo uma empresa pequena, por N motivos, enfim, mas me chamou muita atenção que ele era um cara muito empreendedor, então buscava eles importavam, então desenvolvia produto novo, abria mercado, enfim. Então eu tive a oportunidade de visitar muitas indústrias também, que é um negócio muito legal, porque quem nunca botou o pé dentro de uma grande indústria não faz muita ideia de como as coisas são fabricadas, né? Então, visitei indústria de papel, indústria de alimento, frigorífico, de madeira, enfim, então foi um negócio bem legal. E aí, em 2015, né, foi quando eu tive minha primeira experiência como empreendedor, digamos assim. Eu estava fazendo o MBA da GV. Quantos anos você tinha? 23. Jovem, 23, 24, exato. Logo que eu terminei a faculdade, eu já engatei o MBA, né? Então, eu e a Dani, né, minha noiva, que também a gente fez junto. Que é o certo, dizem, né? Porque se você para 1 ano, 2 anos, depois para voltar alguma coisa assim é complicado. Cara, né? Então, pois eu acho que tem os dois lados da moeda, porque foi muito bom para mim, porque eu era muito jovem, então o nível de relacionamento, de networking que eu fiz foi muito massa, porque tinha vários empresários, executivos, esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo eu vejo que, em contraparte, aquelas pessoas que estavam lá se reciclando também foi muito legal de ter contato com pessoas mais jovens, sabe? Então, acho que tem os dois lados da moeda. Mas daí, durante o MBA da GV, tinha um professor lá, que o cara era bem empreendedor, assim, também. Ele provocava muito, assim, no sentido de, se tu tá 10 anos como executivo na mesma empresa, será que não tá na hora de tu pensar em alguma coisa diferente? Ou mudar de empresa, ou empreender, ou fazer alguma coisa, e provocava muito. Esse cara provocava pra sair disso. No sentido, assim, ele falava assim, onde é que tá o dinheiro novo? Sabe? Tipo assim, cadê o dinheiro? Tem dinheiro por aí. Sim. Então, como é que tu faz para, de alguma forma, atrair isso, né? E como eu tinha essa experiência lá com esse meu ex-chefe, que foi também um mentor para mim, que era um cara muito empreendedor, aquilo começou a me provocar, assim, sabe? E na época, essa empresa, ela tinha uma outra empresa
controlada, digamos assim, que era uma pequena indústria. Então, dentro de um mix de produtos, tinha um que eles fabricavam aqui no Brasil, né? Então, eles importavam a maioria, mas tinha um que eles fabricavam no Brasil. E nessa empresa controlada, ele tinha um sócio e esse sócio saiu e acabou montando uma concorrência. E aí ele ficou desgostoso com aquele negócio, ele não tinha mais braço para tocar aquilo, ele fechou, né? Fechou essa fábrica. Ele pegou as máquinas, botou no pátio lá da empresa dele e, tipo, abandonou literalmente. E aí eu fazendo o MBA, eu conhecia quem que era o fornecedor que fornecia os insumos, conhecia um pouco do processo de fabricação, daí eu pensei, agora é a hora, vou empreender. Claro. Oportunidade. Exato. Aí eu falei para ele, cara, vamos fazer um acordo aí, eu pego uma parte da minha rescisão, um pouco do dinheiro que eu tenho guardado, assumo alguma coisa de impostos que essa empresa tinha aberto como forma de pagamento pela empresa, e aí eu montei minha primeira empresa com 23 anos. Então foi um negócio muito louco, assim, porque era uma indústria de correias industriais, cara, uma fábrica de correias industriais. Nossa, extremamente específico, né? Cara, extremamente específico. E era uma fábrica, eu não sou engenheiro, passo muito longe de ser engenheiro. Então, aprendi duras lições sobre empreendedorismo já muito cedo, no sentido de aquele negócio de, tu tem que dominar o que tu está fazendo, tem que conhecer o teu mercado, enfim, esse tipo de coisa, né? Sim. E aí, a gente começou a tocar essa operação e um ano depois, mais ou menos, que a gente estava tocando, tinha um cliente nosso de Porto Alegre que ele comprava esse produto para revender lá. E a gente criou uma conexão comercial, assim, ele gostou bastante da forma como eu ia atrás das coisas, fazia negócio, visitava cliente, enfim. E ele meio que estava precisando de um gerente comercial para a empresa dele lá em Porto Alegre. Daí ele falou, cara, então ao invés de eu comprar de ti e revender para os meus clientes aqui, por que eu não compro metade da tua empresa, tu vem para cá como sócio e tu toca a gestão comercial do meu negócio? Sim. Porque lá era a mesma coisa que esse meu antigo chefe tinha aqui. Então era um mix de produto importado, mesma coisa, só que daí ele teria essa fábrica lá também. E esse é um movimento de mercado muito comum hoje também, né? Você compra uma empresa e você vem e trabalha aqui para mim por um tempo, né? Exato. Então, você fez quase um earnout lá com ele. Cara, não fazia ideia que essa palavra existia, né? Que M&A, que nada disso. Era tipo assim, cara, apareceu um louco aí querendo ser sócio. Sim. E aí, na época, eu já morava sozinho aqui em Blumenau. A Dani, que é minha noiva hoje, ela morava ainda com os pais dela. Daí, quando a gente Blumenau também. Quando a gente fez a nossa festa de despedida aqui, a gente noivou e a gente foi morar para lá, a gente montou nosso apartamento. Então, também foi uma experiência muito legal, no sentido de primeira vez que a gente foi morar sozinho, né? Amadurecimento como casal, vários desafios, né? Enfim. Mas também eu aprendi uma coisa muito valiosa, que é a questão da sociedade, né? Então, a gente fez uma sociedade basicamente pensando no aspecto econômico daquilo, sabe? Numa relação de trabalho mesmo. Só que com o passar do tempo a gente começou a perceber alguns princípios e valores desalinhados, assim, sabe? Então, visão de futuro mesmo. E aí acabou não dando certo, né? Então acho que é uma relação societária, é um relacionamento, né? E quando ele começa a desgastar é bem difícil tu conseguir reverter isso. Então, pelo fato de a gente ser muito jovem ainda, né? Pô, a gente tava morando em outra cidade, longe da família, longe dos amigos, passando perrengue, se incomodando com o sócio. Sem experiência primeiro. Daí a gente falou assim, cara, quer saber? Que tudo vai acumulando, né? Exato. A gente falou, cara, quer saber? Vamos voltar e começar do zero. Não tem problema. Daí a gente se desfez da outra parte que a gente ainda tinha da empresa, ele ficou por lá, a gente voltou para Blumenau. Daí, logo que a gente voltou para Blumenau, a Dani conseguiu um emprego no Bradesco, né, no setor de câmbio, então ela também formada em Comex, também fez GV. E aí logo ela conseguiu emprego e tudo mais, então ela foi mais assim, alguém vai buscar uma certa estabilidade pra gente recomeçar. E eu falei, cara, a única coisa que eu sei é que eu não quero ser funcionário. Então, assim, eu tinha aquilo dentro de mim e falei, cara, alguma coisa eu vou fazer e eu vou me virar. E aí eu comecei a trabalhar junto com meu cunhado, ele tem um escritório de advocacia aqui em Blumenau. E uma das coisas que ele fazia na época, quando eu voltei de Porto Alegre, era a formatação de franquias, né? Então, dentro da formatação de franquias ali tem a parte da COF, onde você tem que fazer projeção financeira, e tem algumas tarefas assim que são relacionadas a essa parte administrativa financeira, que eu assumi, eu comecei a ajudar ele, de certa forma, a construir esse produto dentro do escritório. E aí, logo que devia fazer, sei lá, uns 6 meses que eu estava aqui de volta, eu tenho um amigo que é o Éder, que é o dono do Gulas Natural Food, então um restaurante de comida natural aqui. Daí o Éder meio que me procurou, isso foi no dia do aniversário dele, ele me chamou para tomar um café, despretensioso. E aí ele falou assim, pô, olha só, cara, eu tenho uma loja lá em Balneário, na época o Gulas tinha um filial em Balneário, e eu tô com uma sócia lá que a gente não se deu muito bem, tipo, uma situação bem parecida, assim. Daí ele falou assim, cara, o que tu acha de tu ser meu sócio lá em Balneário e a gente formatar o Gulas para ser uma franquia? Então tu entra na sociedade, a gente toca Balneário até formatar a franquia e inclusive já vende a primeira loja como sendo uma franquia. Certo. Porque a loja de Balneário já foi pensada para isso, era uma loja padrão franquia, digamos assim, né? Entendi. Daí eu falei, cara,
né? Então não era necessário grandes investimentos, porque a sócia que estava saindo ia ter uma condição de pagamento da parte dela lá. Eu falei, beleza, vamos nessa. Sim. Tava pronto já, né? Tava pronto. Era só entrar e Exato. andar, né? E aí, mais uma vez, eu aprendi outras lições, né? Diferentes, né? Errei em outras coisas, não na mesma. Minha sociedade com o Éder foi super bacana. Mas é importante, né? Exato. Posso errar, mas não na mesma coisa, exatamente, né? Então, minha sociedade com o Éder foi super legal, tanto é que até hoje a gente é parceiro de negócio em algumas coisas. Ele, antes da Marvi ser Marvi, né, ser o que a gente é hoje, começou como uma consultoria, depois a gente vai falar um pouquinho, mas a gente começou como uma consultoria. O Éder, ele trabalhava com consultoria, dando consultoria para os restaurantes que eram nossos clientes. Então, a gente até hoje tem uma relação muito legal. De novo, errei em outras coisas, né? E uma das coisas que a gente aprendeu, assim, amargamente, foi a questão de tomar decisões precipitadas. A gente foi muito ansioso, assim, sabe, em relação ao projeto. Logo que a gente montou o Balneário, a gente montou praticamente outras 2 lojas junto, com aquela ideia de assim, vamos ser uma rede, porque sendo uma rede a gente consegue comprar melhor, a gente vai ter um centro de distribuição para a própria... Enfim, N coisas, né? O que faz todo sentido, né? Eu até comentei num outro episódio nosso que tudo sob perspectiva é óbvio, né? Depois que passou é fácil você dizer, pô, não devia ter feito, né? Exato. Mas na hora, com as informações que você tem, às vezes é o que faz sentido, né? E, cara, assim, foi uma experiência também financeiramente ruim, mas de aprendizado foi incrível, porque como a gente tinha 5 lojas e na época a gente chegou a ter 5 lojas, a gente era em 2 sócios, a gente tinha que ter liderança. Então, as lojas eram aonde? Blumenau, Balneário? Blumenau. A gente tinha 3 em Blumenau, então era uma que era só delivery, uma na Vila Nova, uma na Água Verde, então 3 em Blumenau, uma em Balneário e uma em Timbó. E aí, pelo fato de a gente não conseguir, não ter braço para tudo, obviamente, a gente teve que aprender a formar liderança, sabe? Então, na época, a gente tinha gerentes, em cada loja tinha um gerente, a gente criou um programa de desenvolvimento de líderes, que era quase um coach para liderança. Cara, foi muito legal, assim, porque como gestor, a gente começou a aprender a lidar com a questão das expectativas das pessoas, sabe? O que realmente é importante para cada indivíduo, sabe? Então, são coisas que quando tu tens uma operação um pouco maior, eu sempre falo assim que quando tu faz alguma coisa muito bem, é fácil tu começar a empreender e vender isso para alguém. Né? Então, tu tens uma habilidade, tu vai lá, empreende, ainda mais quando é serviço, tu logo vende isso para alguém. Quando tu começa a crescer, às vezes tu tens quando tu começa a contratar pessoas do operacional, que são coisas que são simples de resolver. Só que o bicho pega mesmo a hora que tu precisa formar novos líderes. Então, assim, eu enxergo hoje que um dos principais desafios do gestor é formar novas lideranças, né? E isso é o que muitas empresas que eu vejo familiares, porque eu passei por isso, é um puta de um desafio. Porque senão você não escala, né? Se você tem que estar na operação 24 horas por dia, tem um limite, né? Exato. Para nós, que a gente está falando de empresas de tecnologia, startup, isso é tudo muito óbvio. Mas para o cara que é um pequeno empresário, isso não é óbvio. Que não conhece esse meio, né? Exato, assim, porque para ele é a pessoa central do negócio, ele toma as decisões, ele centraliza, ele não confia, sabe? Então, foram coisas que durante a minha trajetória eu fui aprendendo e que hoje fazem total sentido para o momento que a gente está. Né? Então, passando um pouco dessa história do Gulas, a gente começou a penar. Enfim, Balneário é um mercado muito difícil, assim. Tem quem olha acha que Balneário tem vida o ano inteiro, mas um dia que nem hoje, chuva e frio, não tem ninguém na rua. E aí tu tens uma infinidade de opções, porque durante a temporada precisa ter essas opções, né? E lá não tem loja pocket, né? Não abre e fecha só na temporada. Então tu vai lá, monta tu monta uma estrutura de restaurante, tu tem que manter essa estrutura o ano inteiro. Claro. Então, no fim das contas, meio que para nós a gente estava trocando 6 por meia dúzia, não fazia sentido, sabe? Daí, quando a gente olhava a perspectiva de futuro, falava, cara, melhor a gente enxugar isso, desfazer a sociedade e resolver enquanto é tempo ainda. Então, uma das coisas também que eu sempre digo, assim, que eu tive sempre muita responsabilidade com as pessoas, então eu posso até me ferrar financeiramente como dono do negócio, mas todas as pessoas, fornecedores que eu assumi um compromisso, eu vou honrar. Então, enquanto havia tempo ainda para fazer isso, a gente encerrou as operações, pagamos todo mundo, pagamos fornecedor, pagamos aluguel, não ficamos devendo nada para ninguém e é isso aí. E, Manuel, quanto tempo vocês demoraram para perceber isso, assim, que é melhor fechar esse negócio? Cara, a gente tocou isso quase 2 anos, né? E esses 2 anos, a mesma coisa, assim, esse banho-maria que comentasse, exato, ou teve altos? Não, teve, assim, por exemplo, o Gulas, por ser comida natural, ele tem uma tendência a ser sazonal, né? Então, época de verão vende mais, né? Claro. No inverno, a galera quer hamburguinho mesmo, né? Então, assim, na época de verão, isso, por um lado, era muito bom e, por outro lado, era uma falsa esperança, sabe? Porque, por exemplo, para vocês terem uma ideia, assim, o faturamento da loja de Balneário fora a temporada era tipo 50 mil, na temporada é 400.
Então, assim, é loucura, assim, sabe? Então, assim, Nossa, que diferença. A última temporada que a gente trabalhou lá, para vocês terem uma ideia, como a gente... Geralmente os restaurantes balneários têm que contratar a gente para temporada. Só como a gente tinha as lojas de Blumenau, a gente fechou as lojas de Blumenau, alugamos uma casa lá, levamos a equipe para lá. Daí foi eu, a Dani, o Éder, a esposa dele. A gente trabalhou tipo, em 20 e poucas pessoas, sendo que durante o ano era no máximo 8, alguma coisa assim, para tocar a loja. Entendi. E aquela temporada foi loucura, assim. A gente vendeu até o pé da mesa, literalmente. Só que logo que passou a temporada, aí a gente começou a fazer as contas. A gente começou a olhar assim, pô, faturamos tanto, tal, pô, vai vir o ano inteiro ainda. Tem que segurar. Então, assim, a gente tem um pouco de caixa agora, o que a gente faz? A gente olhou, cara, vamos botar a loja à venda e tudo mais. E aí, um fato curioso, né? A gente botou a loja à venda por, sei lá, 300 mil na época. A gente vendeu por 90. Dos 90, a gente pegou um Audi velho lá do cara que comprou a loja porque ele não tinha toda a grana. Vendemos um Audi que era para ser por 30, por 15. E foi assim, sabe? A gente pegou um pouco do caixa, um pouco de dinheiro, passamos uma régua. Foi realmente para se desfazer? Foi para se desfazer. Porque, assim, o custo fixo lá era tipo... sei lá, 15 mil de aluguel. Balneário Camboriú é o piso salarial mais alto do Brasil da categoria de restaurante, bares e restaurantes. Então, uma pessoa que não tem experiência nenhuma sai ganhando, sei lá, R$1.700. Por isso o custo também das refeições lá é mais alto, né? Total, com certeza, né? Tipo o aeroporto, né? Tu vai pagar mais caro porque... e aí tu tens a questão do sábado e domingo ainda, porque onde tem movimento de fato é sábado e domingo. Como nós sempre prezamos por fazer as coisas da maneira correta, a gente pagava hora extra, todo mundo era registrado. Então eu sempre digo assim, tem muito negócio, inclusive de alimentação, porque eu aprendi isso, eu falo com propriedade. Tem muito negócio que ele só está aberto por causa da informalidade. Porque se o dono for fazer como tem que ser, pode fechar. Não tem margem, sabe? Então eu conheço vários donos de restaurante que o pessoal fala, restaurante alimentação era 25% de margem, 30% de margem, quando não mais. Hoje, pro cara fechar em 5, 10% é o bicho. Então entra taxa de cartão, iFood da vida, enfim. N motivos, né? Mas aí, fechando esse parênteses, então a gente desfez o negócio do Gulas. E quando a gente estava encerrando, assim, já tinha fechado o balneário, eu estava só com um timbó ainda entendendo se a gente ia manter ou não, o que ia fazer. Aí foi quando surgiu lá no meu primeiro emprego, onde eu trabalhei, que era uma empresa familiar, eu fui trabalhar lá por causa de um amigo meu, que tem a mesma idade que eu. Então, a empresa era do pai dele, né? Então, ele arrumou um emprego para mim lá, essa é a verdade. Mas enfim, daí fiquei lá quase 4 anos e ele começou a fazer faculdade, ele foi por outros caminhos e quando eu estava finalizando assim essa questão do Gulas, ele estava fazendo uma spin-off, que hoje a gente fala que é spin-off, mas ele estava saindo da empresa do pai, né? Essa é a verdade. Para montar um negócio para ele, né? Porque o pai dele, como eu falei, é um cara muito criativo, ele encontrou uma nova linha de produtos para ser importado da Coreia, começou a importar por esse negócio, viu que dava certo, ele falou, vou separar isso aqui, meu filho vai tocar. E aí o Maurício, que é meu grande amigo, começou a tocar esse negócio. E daí ele chegou para mim e falou assim, cara, eu não entendo nada de financeiro e tu é a única pessoa que eu confio para vir aqui, sentar comigo e implementar um sistema, me ajudar a começar. Processo e tudo Exato. mais. E ali foi onde surgiu a sementinha do que é a Marvi hoje. Então, eu comecei a fazer consultoria financeira para esse meu amigo. Então, ele me contratou lá, consultoria financeira, aquele negócio. Vai lá uma vez por semana, senta, vê o que está rolando, etc. Isso foi em 2019. E aí, ele me indicou um cliente, que me indicou um cliente, né? Começo de todo negócio praticamente é assim, indicação, boca a boca. E que bom, porque isso significa que eu estava fazendo um bom trabalho, né? Sim. Então, óbvio, e aí eu comecei a perceber assim, daí começa a passar um filme na cabeça, né? Pô, primeiro negócio, eu não dominava o mercado, não entendia do produto. Segundo negócio, pô, a gente foi ansioso, né? A gente botou muito dinheiro na frente e tal. Daí eu olhei assim, pô, esse negócio de consultoria. Não tô botando dinheiro na frente, porque é a minha hora. Tem estoque, não tem... Exato. Né? Tu manja pra caralho. É um negócio que eu domino, porque é uma coisa do Gulas ali que eu sempre brinco, assim. A gente fechou porque a gente sabia que ia dar ruim. Porque tem muito empresário que vai tocando, né? Vai tocando, e daí... a gente para quando não dá mais, a né? gente brinca assim, né? O cara quebra quando chega um boleto e ele não tem o saldo na conta. Isso. Então, daí, quebrei. Mas a gente conseguiu prever isso, porque eu tinha controle total do que estava acontecendo. Então eu falei, cara, eu sou bom nisso. Né? Eu sei, de fato, como conduzir um financeiro, quando você pagar, receber fluxo. Eu conseguia ter total clareza disso. E aí, quando a gente começou a fazer... Quando eu comecei a fazer consultoria financeira, eu pensei, tem um negócio aqui, né? Tem algo que... E aí, cara, muito rápido, daí na época a Dani estava no banco ainda, muito rápido eu passei já o que ela tinha de remuneração no banco e enfim, as coisas começaram a dar uma melhorada, a vida legal, começou cara. a dar uma melhorada. Isso tu tinha que idade?
Ai, cara, 20, deixa eu pensar. 28? Tu nem tem 28 ainda, Eu tenho 30, tenho 30. É. Acho que uns 27, 27 Legal, mais ou menos. legal. As coisas começaram a melhorar um pouco. E aí, cara, a gente até brinca, assim, que a gente ficou um bom tempo abdicando de muita coisa na vida pessoal, assim, sabe? Tanto é que a gente é noivo até hoje, não fez festa de casamento, porque a gente tá investindo naquilo que a gente acredita que é o nosso futuro. E aí, uma das coisas que a gente gosta muito de fazer é viajar. E aí, quando o negócio da consultoria começou a engrenar, eu cheguei pra Dani e falei assim, vamos pra Europa. Faz muito tempo que a Dani morou na Bélgica durante um ano, quando ela fez intercâmbio lá. E aí, ela falou, pô, eu queria muito te apresentar pra minha host family lá, né, pra gente, enfim. E aí eu falei, cara, vamos pra Europa. A gente sempre teve esse sonho, agora as coisas melhoraram um pouco, a gente foi. E quando a gente tava lá passeando na Europa, eu falei pra ela assim, se eu fechar um contrato de X mil reais por mês, tu pede a conta e vem trabalhar comigo, pra gente começar o negócio junto. Daí ela falou, lógico, até parece. Cara, 2 semanas depois a gente voltou da Europa, fechei um contrato. Que massa, cara. Daí eu cheguei pra ela e falei, olha aqui, só, ó, tá aqui. pode vir. Cara, ela não se acreditava. Ela falou, meu, mas não é possível, cara. Que massa. E aí, 2 dias depois ela pediu a conta no Bradesco. E aí a gente começou, que na época era M Victor, né? Então, entrando um pouquinho no começo da Marvi já, enfim, até pra contextualizar, a Marvi nasceu como uma consultoria financeira, só que logo a gente percebeu que o empresário, muito mais do que a orientação, então aquele meu amigo lá que me contratou para fazer consultoria, dava uma semana, eu ia lá na empresa dele e falava, puto, meu funcionário, não sei o que, o cliente, não fiz, chegava lá, eu perdi um tempão atualizando as planilhas, fazendo as coisas, daí eu cheguei para ele e falei, cara, daqui que eu vou fazer teu financeiro, esquece, vai cuidar das coisas aí, deixa para mim. Então eu fazia uma consultoria de manhã, financeira à tarde, e eu mesmo botava a mão, conciliava banco, mandava cobrança, fazia tudo. Sim. E aí, quando isso começou a dar certo, eu olhei, puta, aqui tem um negócio melhor ainda. Isso tem mais valor ainda para ele, porque a consultoria ela tende a perder valor ao longo do tempo. Tu entrega e... Que é sempre a mesma coisa, né? Não necessariamente a mesma coisa, mas é que a velocidade que o cliente cresce geralmente não é a velocidade que tu consegue ajudar ele, entende? Então, tu consegue dar mais informação, sabe? Mas ele tem que executar. Então, a consultoria tem esse gap. E o financeiro não, porque eu tirava uma dor que ele tem que não é o core dele e deixava ele tocar o negócio dele. É que daí tu também executava isso para ele, né? Exatamente. Então eu comecei a fazer a terceirização antes de saber o que era um BPO financeiro, né? Entendi. E aí, quando eu fechei esse contrato, foi quando a gente montou a M Victor, na época, consultoria e gestão empresarial. A Dani saiu do Bradesco e veio tocar o back-office, porque eu ficava na rua. Então, o BPO ele nasceu para apoiar a consultoria. Porque eu sempre digo, tu fazer uma consultoria sem ter os dados é tu ir no médico sem os exames. O cara vai chegar para ti e falar, porra, né? E aí? Tem que me trazer os exames, como é que eu vou poder te ajudar? Então, a consultoria surgiu para isso, né? Para trazer os dados organizados. E aquele tempo que eu levava para fazer as consultorias, eu comecei a poder fazer mais consultorias, porque eu levava menos tempo. Só que muito rápido, eu não tinha mais agenda, o back-office estava a Dani, já mais 2 pessoas e tudo mais. Que daí foi quando entrou o Rodolfo na jogada, que é um dos sócios hoje. E daí o Rodolfo entrou na jogada porque eu chamei ele fez MBA com a gente, então a gente se conheceu no MBA da GV. Entendi. E aí era a minha pergunta também, onde é que... exato. O Rodolfo formado em Direito, ele trabalhou muitos anos na Baumgarten Gráfica como executivo de vendas, Rio, São Paulo, grandes contas. E aí ele também se encheu o saco da vida executiva, dessa loucura de ficar viajando e montou uma startup chamada Be Delivery aqui em Blumenau, que era um aplicativo de motoboy, de entregar. Sim, até famoso assim, né? Ficou bem grande. Franquia, né? É uma franquia. Ele assumiu aqui ele comprou de Blumenau e ele foi o primeiro do sul aqui. Então ele tinha Florianópolis. Enfim, na região. Exato, E ele foi muito bem com a franquia, assim, ele conseguiu, acho que tinha uns 4.000 motoboys cadastrados em Blumenau, foi um negócio bem grande, assim, bem legal. E foi bem na mesma época que a gente estava nessa de empreender, ele saiu da Baumgarten, então a gente manteve sempre contato, a gente fez uma amizade legal. E aí quando surgiu a questão de eu não tinha mais agenda para consultoria, eu lembrei do Rodolfo. E eu lembrei que ele estava com a Bi e eu sabia que ele já estava meio em banho-maria, porque ele botou rodar, trabalhava, mas tinha já alguém para suporte, chamado, assim e tal. Ô Rodolfo, vem fazer umas consultoria financeira comigo aqui. Tem cliente batendo na porta e não tem o que fazer. Ele, cara, nunca fiz, mas vamos lá, me ensina e tal. E, cara, consultoria para pequenos negócios é o básico, sabe? É categoria, receita, despesa, fluxo de caixa, não tem muito mistério. É muito replicável de uma empresa para outra, assim, independente da vertical? Cara, assim, depende, tem que entender... Esse é um dos desafios de escalar consultoria, que tu tem que entender um pouco do nicho do cliente. Claro. Bastante, inclusive. Então, uma padaria é totalmente diferente de uma importadora, é totalmente diferente de uma agência de marketing. Tu não pode ter o mesmo olhar, entende? Que é serviço, produto, né? Exato, as margens são diferentes, a dinâmica de mercado é diferente, enfim. Então, eu confiei ao Rodolfo, né? Falei, cara, vem aqui fazer umas consultorias e, cara, e logo a gente vendeu a agenda dele toda.
Tipo, ele falou assim, eu tenho, sei lá, 50 horas por mês para fazer consultoria. Cara, eu falei, 2 semanas tava vendida a tua agenda toda. Vendi a agenda dele. Uhum. Daí ele começou a fazer consultoria com a gente e tal, e aí logo a gente percebeu assim, cara, temos um negócio aqui. Ele falou, gostei da brincadeira, mas eu não sou de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eu sou de fazer uma coisa bem feito. Então, se tu quiseres continuar uma sociedade, uma parceria, uma sociedade, eu quero comprar uma parte da empresa e eu vou vender a Bi e vou me dedicar 100% para esse negócio. Daí eu pensei um pouco, falei com a Dani e tal, e a gente sabe que, pelo que a gente aprendeu na vida, né, que grandes negócios são feitos por grandes pessoas, né? E o Rodolfo é uma grande pessoa. Então, assim, ele foi um cara que mudou o jogo também. Então, a gente vendeu uma parte da empresa para ele. E a gente tinha um conselho consultivo. Logo implementamos um conselho consultivo, porque, afinal de contas, antes éramos eu e a Dani. Daí veio o Rodolfo, uma pessoa de fora. Opa, agora a gente tem que começar... Antes o conselho consultivo era só no café da manhã de casa. Exato. Assim, né? Daí agora a gente tem que começar a ter a governança, né? Então, cara, fizemos acordo de sócios, implementamos um conselho consultivo e tudo mais, tipo, desde o day one, praticamente, do negócio. E aí, numa das reuniões do conselho consultivo, o Rodolfo virou para mim e falou assim, cara, muito legal o que a gente está fazendo, mas a gente tem que parar de fazer consultoria. Eu falei, caralho, como assim? Tipo, o cara acabou de... Esse é o core, esse é o dinheiro. Tipo assim, como assim? O nome da empresa é M. Victor Consultoria, gestão... Como? Ele falou, cara, como é que a gente vai escalar isso? A gente vai estar o tempo todo na rua, fazendo consultoria, e a gente vai estar deixando de construir o nosso negócio. Daí a gente... Cara, faz total sentido, né? E aí o nosso consultor na época, o Eduardo Salvo, que é um grande amigo também, ele falou assim... a consultoria, ela cria muito impacto por causa da intimidade que tu tens com o cliente também, só que ela é muito limitada. O que vocês podem fazer de BPO, talvez tu vai criar um pouco menos de impacto, sim. Porém, tu vai poder levar esse impacto menor para muito mais empresas. Então, no fim do dia, o teu impacto acaba sendo maior. Né? Então, a gente pivotou o modelo de negócio e viramos um BPO. Aí, contando um pouco sobre como a gente veio parar aqui e se tornar uma startup, o negócio começou a andar, a crescer. Começamos a identificar diversos gaps no mercado em relação a principalmente visualização dos dados. Então, os softwares que a gente utilizava para os clientes, eles não traziam uma visão legal. E o outro ponto também que a gente se preocupou foi a consultoria tem muito valor agregado na minha hora de consultor, mas quando eu tenho várias analistas fazendo back-office para vários clientes, eu preciso saber quanto o cliente me paga e quanto eu gasto. Porque não importa quanto eu estou Exato, não importa quanto eu estou faturando, importa quanto me sobra depois de pagar as contas, né? A última linha. E aí a gente olhou no mercado sistemas de gestão de projetos e tarefas, a gente não encontrou nada. No sentido que fosse... Eu sou um cara muito metódico, assim, então eu olhei e falei, cara, isso aqui não me atende. Eu me atendia que a questão de apontamento era legal. Um outro atendia alguma coisa. Exato. Daí uma coisa também que a gente tem hoje é a questão, o nosso software de back-office, ele gera todas as recorrências. Então, todas as tarefas precisam ser executadas no dia, ou em determinado dia da semana, ou em determinado dia do mês, ou uma tarefa pontual, uma recorrente, nosso software faz. Então eu falei, o cliente não pode me pagar para esquecer por ele o que ele esquece sozinho. Sim. Então, daí eu comecei a pensar, procurar, falei, cara, quer saber? Vou contratar um programador. Daí contratei nosso primeiro dev, que foi o Henrique, que tá primeiro para resolver então um problema interno. Interno, exato. Então o nosso dev, ele começou a desenvolver esse sistema de apontamento de horas que a gente chama de to-do lá dentro de casa, que não é um sistema que a gente comercializa, mas todo o nosso back-office roda em cima dele. Ele faz toda a gestão de clientes, tarefas, apontamentos, custos. Então, no final do mês eu tenho margem por cliente e acumulo dados, né? Mas aí tu usava esse sistema para tu ser assertivo com o teu cliente lá na frente. 2 coisas. Para eu ser assertivo com ele e para eu saber se era um cliente bom para a empresa. Para tu ter a margem para saber. Ok, entendi. E aí as analistas usam esse sistema no dia a dia e tudo mais, e aí ele também começou a desenvolver alguma coisa de Power BI. Então a gente pegava o sistema que o cliente usava, trazia os dados para uma base proprietária, então tem algumas limitações de APIs hoje na questão dos softwares, e aí o que a gente fazia? A gente exportava em Excel, em CSV, o raio que o parta, trazia para um banco de dados nosso e gerava o Power BI a partir do nosso próprio banco. Entendi. E aí eu personalizava para o cliente o que ele queria ver no Power BI. Né? Então, para padaria era uma coisa, para importadora era outra, para agência de marketing era outra, depende, e eu criava tipo exato. Entendi. E ali foi quando a gente começou a ter os primeiros pontos de contato com tecnologia, muito antes de pensar em sermos uma startup. Isso nós estamos em que ano agora? Cara, 2020 foi quando a gente contratou o primeiro dev. E foi logo assim, no final de 2020 que a gente contratou o dev. E aí, em 2021, a gente já começou a ter time de tech, né? Time, né? Tipo, 2 pessoas, 1 pessoa. Mas para nós era o nosso time proporcionalmente, né? A gente teve uma época que a gente tinha 2 analistas e 2 desenvolvedores.
Então, para nós fazia muito sentido. E aí foi quando o Rafa, esse guri que é o Henrique, que é nosso dev até hoje, ele conhece o Rafa, porque hackathon, aquele negócio, e ele ficou, Rafa, vai lá conhecer, eu tô trabalhando numa empresa que é legal pra caramba, pá. Daí o Rafa um dia foi lá, tu foi junto ainda, lembra? Lá no Premiere. O Rafa lá me perguntou sobre, cara, tu conhece? Eu falei, porra, o Manuel, conheço o Manuel desde criança. Eu falei, cara, conheço ele, vamos lá. Daí a gente acabou indo junto lá. E eu acho que é importante, pra quem tá nos escutando, vendo aí, né, o Rafael, que eles estão falando, tá no nosso episódio 1. Episódio 1, Rafa Silva. Então, pra quem quiser conhecer ele melhor, vai lá e escuta agora o episódio 1. Exatamente. E aí o Rafa foi lá no nosso escritório, e eu falei, cara, a gente tá fazendo isso aqui. Daí abriu os BIs e tal. Ele falou, caralho, que foda, achei animal, cara. E na época ele tava fazendo o trabalho de aproximar as empresas do centro de inovação ali, que ele, né, enfim, tava com o edital aberto, o centro ia ser inaugurado e tudo mais. Daí ele falou, cara, vocês precisam estar no centro de inovação. E aí a gente escreveu, passamos no edital, fomos aprovados no edital e foi um negócio muito legal, assim, porque, cara, virou uma chave. Tipo, a gente saiu de um prédio comercial onde a nossa cabeça era, tipo, tava ali. E a gente foi pro centro de inovação, um negócio, sabe? Tipo, caramba, olha só o mundo de oportunidade que tem aí fora, né? E aí a gente começou a entender o conceito de ser uma startup. Escalável, repetível, né? Processo e tudo mais. E aí foi quando a gente percebeu também que a gente precisava ter plataformas proprietárias para poder entregar aquilo que a gente gostaria de entregar no futuro. Então, a nossa visão de futuro para o negócio é que a gente tenha total controle, principalmente em questão de eficiência operacional, né? Então, hoje a gente sabe que a gente tem uma camada de serviço muito pesada e porque a gente operacionaliza para o cliente as demandas financeiras. Mas somente através da tecnologia a gente vai poder automatizar isso o máximo possível. Só que a nossa ideia de negócio é justamente não deixarmos de ser high touch, né? Porque a gente percebe que os softwares que tem hoje no mercado, qualquer SaaS que for aí para PME, é aquele negócio, o cara entra, bota o cartão, contrata e dane-se. Ele se vira. Então, assim, a nossa ideia sempre foi, cara, não contrata o software, contrata a solução. Então, essa é a nossa ideia de negócio, só que com o passar do tempo a gente vai tendo a plataforma própria, a gente vai ganhando eficiência operacional, mas sem deixar o cliente na mão, no sentido de ele voltar a ter que fazer as atividades. Então, esse é o grande diferencial, né? Esse é o grande diferencial. E aí, enfim, daí ano passado, com tudo isso que estava acontecendo, a gente começou a olhar para, beleza, o que a gente vai precisar de recurso para esse negócio? Primeiro de tudo que a gente teve que pivotar um modelo de negócio de consultoria para BPO. Então, o BPO apoiava a consultoria. O ticket maior estava na consultoria. Então, a estrutura de custos da empresa era pouquinha gente no BPO, o Manuel Rodolfo na rua gerava bastante receita. E a gente teve que inverter a curva. E foi dolorido, sabe? Porque a gente perdeu muita receita, mas ao mesmo tempo... Mas aí parou de fazer consultoria a gente batia na porta, eu queria consultoria, não atende. No começo a gente só falava assim, eu faço alguma coisa de consultoria, mas se tu terceirizar o financeiro, aí precificava o financeiro um pouquinho melhor e tal. E a gente foi ajustando o modelo de negócio. Então 2021 para nós, que foi o ano passado, foi o ano de ajuste de modelo de negócio. A gente decidiu pivotar o modelo de negócio, sim, sei lá, abril do ano passado. Entendi. E 80% da receita era consultoria, 20% era BPO. Caraca. Em janeiro desse ano, a gente zerou a consultoria. 100% BPO, a receita foi toda embora. E aí, com isso, a gente teve que aumentar a nossa camada de serviço de analistas e de tecnologia, olhando para o futuro. E foi quando a gente entendeu, dá para escalar? Dá para escalar. Temos 20 milhões de empresas no Brasil, 5 milhões dessas empresas são do Simples Nacional. Né? Então, a gente olha para empresas do Simples por faixa de faturamento. E sendo que boa parte delas são empresas de serviço, que é o nosso foco hoje. Então, o mercado é gigantesco. Gigante. E aí a gente olhou para esse mercado e falou, beleza, a gente consegue escalar isso? Conseguimos. Como? Tecnologia, vai ter que gastar com tecnologia. Tem escala, tem mercado, produto validado, cliente satisfeito, pagando a conta, LTV é alto pra caramba. Né? Os nossos primeiros clientes estão na base até hoje. Né? Então a gente tem 2 anos de LTV daquele cara. A gente falou, cara, isso aqui tem muito valor para o mercado. Nosso posicionamento não é preço. Né? Então, aquela questão de estratégia, de diferenciação, né? Não é preço. Né? A gente tem um valor, né? Entrega, né? Um preço maior do que a média de mercado, mas a nossa entrega é muito boa. Então, fazendo nosso jabá, obviamente, mas o nosso cliente é muito, muito satisfeito com aquilo fica muito satisfeito com aquilo que a gente entrega. Daí, ano passado, a gente abriu a contabilidade digital também. Então, a gente percebeu que tinha muito cliente que falava assim, eu pago meio salário mínimo para o meu contador, ele manda guia do Simples. Muitos nem têm CLT, são PJ, estagiário. Daí a gente falou, cara, vamos abrir a contabilidade digital, plugamos aqui o software contábil no ERP, fizemos tudo por integração e vamos embora. E aí a gente tem a contabilidade também agora.
E agora a gente está, de fato, com o pezinho para lançar o nosso próprio ERP, que é o que a gente olhou lá atrás, né, viu lá atrás e falou, a gente precisa ter uma plataforma proprietária. Então, a gente vai desconectar. Hoje os clientes que entram na base da Marvi, eles já recebem um front-end, vamos chamar assim, da Marvi. Eu tenho um software na retaguarda, que é um software de mercado conectado por integração, porém com a interface de vocês, né? Com a nossa interface. O cliente entra, ele não sabe que tem um software por trás, né? E aí a ideia é justamente que a gente, em algum momento, desplugue esse software por trás, comece a operacionalizar o back-end com a nossa própria plataforma, que já vai estar mesclada com aquele nosso software de gestão de apontamento de horas e tarefas. Então, cada analista recebe os clientes as tarefas. Se eu mudo o cliente de analista, as tarefas passam a ser geradas para aquela nova analista. Cara, é bem legal o negócio. Eu vou te fazer uma pergunta que é o terror quando perguntam para mim também. Assim, mas tem uma data para quando isso... Cara, sim, a gente tá testando já o software na nossa retaguarda. É provável que, se tudo der certo, aí nos próximos 30 dias a gente já vai colocar o nosso primeiro cliente na base. Então, nosso OKR lá do nosso planejamento estratégico é entregar para os primeiros clientes no primeiro semestre o software, né, que a gente chama de MVP, o beta, vamos dizer assim, para daí validar o que precisa validar e, cara, até final do ano tá 100% com tecnologia proprietária, todos os clientes. E a gente tem para o roadmap daí do segundo semestre a conta digital, né? Que então hoje a gente enxerga que são 3 grandes softwares que os nossos clientes utilizam: a conta, o ERP, o Internet Banking, que não deixa de ser um software, o ERP, que faz essa camada intermediária, contas a pagar, a receber, boleto, fluxo de caixa, e o software contábil. Né? Então, dos 3, o contábil para nós não faz sentido nenhum desenvolver, até né, devido a dificuldade que é desenvolver um software contábil hoje no Brasil, né? É muito complexo, mas a camada... Já tem muitos estabelecidos no mercado também. Exato. Não por isso, porque para o nosso cliente nada muda, e como hoje a gente é super nichado, a gente poderia pensar em... Enfim, mas não vale o esforço, porque não gera retorno. Hoje então, o que gera retorno? Meu ERP e a conta digital. Por quê? Porque a conta digital plugada no ERP, eu automatizo uma infinidade de processos que hoje precisam ser manuais. Remessa, retorno, agendamento de pagamento, aprovação, enfim. Então, o usuário operador passa a ser a minha analista no back-office, o usuário final é o cliente que tem a conta digital, e o nosso cliente-alvo hoje ele não tem demanda de produtos financeiros. Então, não é o cara que faz um financiamento imobiliário, que financia um carro, nada disso. No máximo, ele tem um cartão de crédito ou um capital de giro pequeno, e para isso ele ainda pode continuar tendo conta em qualquer banco tradicional, porque eu trago os dados pelo Open Banking para o ERP, mas o ERP, a conta principal vai ser a conta da Marvi, que é justamente para a gente poder ganhar eficiência operacional. Então, visando escala, né, a gente entende que é automatizar o máximo de processos possíveis para que um analista consiga ser a CS, vamos dizer assim, de vários clientes. Então, basicamente é isso. Visão de futuro da Marvi é vocês investirem cada vez mais em tecnologia, construírem um software proprietário de vocês, e até que ponto que vocês, nesse processo todo, né, de aumentar a tecnologia, a escalabilidade de vocês, até que ponto vocês levam em consideração também o investimento? Ou seja, queremos ser investidos no futuro, quanto nós queremos crescer. Então, na visão de futuro, quanto que isso impacta no planejamento? Se já foram também, né? Se tu puder abrir isso também. A gente tivemos 2 rodadas, vamos dizer assim, de investimento. A primeira delas não foi nenhuma rodada, foi o Rafa e o Thiago batendo na nossa porta lá falando, cara, eu quero ser sócio de vocês, não importa o que vocês vão fazer, eu sei que vai sair alguma coisa daí. Literalmente foi essa. Daí, cara, ele comentou isso também, de novo no episódio 1, quem for escutar depois, ele falou exatamente isso. A gente desceu um andar, bateu na porta. Ele falou, cara, vocês têm um time incrível, eu quero investir, eu quero fazer parte. Não, cara, não tinha valuation, não tinha porra nenhuma. Daí a gente olhou o Rodolfo, a gente se olhou e falou, cara, se a gente botar um dinheirinho a mais aqui, vai crescer mais rápido, vão ter mais grana para contratar, tech, pessoas, comercial, etc. Jogamos um valuation lá, o Rafa deu uma rebatida, a gente falou, cara, isso ou nada, velho, porque o primeiro cheque, querendo ou não, foi um cheque pequeno, um cheque que a gente tinha condição de aportar na empresa, mas foi mais, o Rafa é um cara super bem conectado, bem relacionado, é um cara incrível também como pessoa, então, beleza, aceitamos, esse foi o nosso primeiro investimento anjo, né, que foi o primeiro. E aí, isso foi em 2021, junho, mais ou menos. E aí agora em dezembro, na verdade, de 21, a gente começou a conversar com algumas pessoas que já tinham sinalizado que gostariam de investir na Marvi se houvesse uma nova oportunidade. E aí a gente abriu mais uma rodada de investimento e a gente recebeu mais 400 mil de captação. Né? E agora a gente está comigo essa bola agora da questão do forecasting ali, de montar essa previsibilidade para os próximos meses. Né? Então, hoje a gente já tem um forecasting, mas é aquele número assim, a gente vai crescer pelo menos assim,
umas 4 vezes esse ano em receita recorrente mensal. Então, a gente começou o ano com 75 mil de receita recorrente, agora em abril, metade de abril, a gente está batendo 105, e final do ano a meta é pelo menos aí entre 350 e 400k de receita recorrente. Isso com o investimento que já entrou. Então, qual que é a bola que está na minha, né? É de como dá para acelerar mais? Porque é sempre isso, né? Claro. Tu tens ali um fôlego, tu olha o teu caixa, olha o que está crescendo, como tu acelera mais? Diversificar canal de aquisição, melhorar a questão de tecnologia, contratar profissionais que têm mais experiência para ter uma entrega ainda mais assertiva e também mais técnica, né, em alguns aspectos. Então, isso é o que está comigo. Essa rodada está aberta ainda? Está aberta. Na verdade, assim, o que acontece? Né? A gente abriu ano passado essa rodada, a gente estipulou um valuation, conversando com algumas pessoas e fizemos essa captação de 400k. A gente tinha uma ideia de captar até 1 milhão. Então, se a gente conseguir 1 milhão, a gente vai botar esse 1 milhão na conta, porque faz sentido ajustar o nosso modelo de negócio, o nosso crescimento de 2022 com esse montante. A gente captou 400k e a gente cresceu muito rápido no primeiro trimestre. Então, aquele negócio do break-even está logo ali. Então, a gente agora está olhando assim, mas beleza, se a gente conseguir captar mais 600k é bom, mas com essa taxa de crescimento e com o que a gente quer fazer e pode fazer, talvez faça sentido a gente abrir uma rodada maior, mais robusta. Né? E aí a gente está olhando para algumas alternativas. Né? Agora também a própria SC a gente está conversando com plataformas de crowdfunding. Então, hoje especificamente eu estou indo para São Paulo, semana que vem eu vou passar a semana em São Paulo, vou me aproximar de algumas pessoas, alguns fundos, enfim, justamente para a gente começar a entender e tatear como é que funciona os próximos passos, né? Como é que seriam os próximos passos, que seriam, sei lá, um seed, talvez. Né? Então, é isso, a gente está nesse momento e eu acredito muito que a maior prova de que o nosso negócio tem valor a gente já teve, que são os clientes na base há 2 anos, o nosso NPS é altíssimo, o nosso churn é baixíssimo, a questão só agora é como que eu ganho eficiência com o passar do tempo, automatizo e tudo mais. E a atração de vocês também, né? Porque vocês têm evidência de quanto vem crescendo, né? Mantendo os clientes e conseguindo clientes novos, né? Exato, ano passado, até dezembro, o nosso time de vendas era o Rodolfo. E em dezembro a gente contratou 3 pré-vendedores que estão com a gente, né, até agora. E aí a gente cresceu 15%, 20% mês contra mês ali em questão de faturamento. A gente implementou a máquina de vendas, né? Então, isso que eles ainda estão rampando, né? Até total. Assim, então, assim, a gente sabe que vai um tempo ainda para dar uma azeitada na máquina de vendas, um bom tempo, né? Acho que nunca tem fim, na verdade, né? Negócio assim, quando tu falar que tá pronto é porque tem alguma coisa que tem errado, né? Exato. Porque é que nem você comentou do teu desafio antes, né? Como é que a gente acelera mais ainda essa máquina de vendas, né? Como é que a gente atinge metas cada vez maiores, né? E assim, a gente começa a olhar pro histórico da máquina de vendas, daí a gente tem a aquisição por canal, CAC por canal, daí tu começa a olhar para diversificação de canais, parceiros estratégicos, então são infinitas possibilidades, aí é sempre teste. Testa, vê o que funciona melhor, vai azeitando. Então agora a gente contratou mais 3 pré-vendedores e a gente já tinha contratado mais uma, a gente está indo para 7 pré-vendedores, o Rodolfo de closer ainda, mas já estamos... Ou um pré-vendedor vai virar closer, ou a gente vai contratar, a gente está nesse processo, possivelmente muito em breve a gente vai ter aí, sei lá, 7, 8 pré-vendedores e 2 closers, é mais ou menos a conta que a gente tem hoje, para cada 3, 4 pré-vendas, um vendedor. Então a gente já tem métrica de agendamento, de funil, enfim, daí começa a entrar no detalhe, mas é isso que mostra a previsibilidade de crescimento, e é isso que a gente agora tem, que quando a gente abriu a rodada lá atrás a gente não tinha. Claro. Então, quando o Rafa veio falar com a gente, cara, a primeira coisa que eu falei, cara, mas eu não tenho evidências da escala, eu não tenho o produto formatado. Ele falou, cara, não quero saber. Toma aqui o dinheiro e vai te ajudar a tu ter as respostas. E foi o que aconteceu. E isso é legal, porque esse é o trabalho da SC. Saca? Esse é o trabalho que a gente tem que fazer no sentido de, cara, a gente tem que abrir a mente do empreendedor e falar, cara, a gente entende que, tu é foda, a gente tem escala e a gente quer te ajudar de uma forma. É óbvio que tem que ter o money também, né? Não só os marketing. Lógico. Tem que ter isso. E na SC é como se fossem 100 Rafas, cada um na sua área de especialidade aí, e sempre alguém vai poder ajudar em alguma coisa específica, né? A gente quer explorar essa vertical e assim por diante, né? Manuel, antes da gente terminar o bate-papo mesmo e o Thiago fazer o encerramento, eu gostaria de dar a oportunidade para ti também, para essa câmera, tu dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora, como é que eles entram em contrato com a Marvi? Se eu quero contratar o serviço, o que eu faço? Como é que eu descubro mais sobre a tua empresa? Boa, legal. Bom, primeiro de tudo, a Marvi se escreve MAR 2 vezes, né? Então é os 2 vezes de empreendedor, né? Esse é um dos motivos também do nome. O nosso site é marvi.com.br, o Instagram é @marvi.oficial.
Meu Instagram é @manuelbnu, de Blumenau. E lá vocês vão encontrar um pouquinho sobre o que a gente faz, como a gente faz. E vai ter um CTA, se o marketing está afiado, vai ter um CTA lá, um formuláriozinho, já vai cair para pré-vendas, vai agendar. Já está bem preparado. E daqui a pouco o Rodolfo tá mandando um oi para ti lá. Mas, então esse é o nosso site. A gente tem o Instagram também da área de gente e cultura, que hoje é bem importante. A Dani também é peça-chave no negócio. Hoje ela é a head de gente e cultura, então toda a parte de contratações, treinamento, né, das pessoas, a gente tem a Dani como responsável e a gente tem inclusive um Instagram do somos.marvi. Então lá vocês conseguem também ver um pouquinho da nossa cultura no dia a dia, que na minha opinião é o que realmente faz a diferença no longo prazo, né? Então, eu tinha um professor que falava assim que o prédio tu copia, a patente tu inspira, a patente inspira do produto, né? Mas a forma como as pessoas fazem as coisas, isso realmente é único, né? Como elas se conectam e criam a cultura, né? Então, lá no Instagram vocês vão poder encontrar um pouquinho da Marvi e espero que possa fazer sentido e tamo aí. Que legal, cara, bacana. Adorei o papo, cara, animal. Eu confesso que te conheço há um bom tempo, mas não conhecia esses detalhes, essas histórias. Eu acho que isso é muito rico pra gente. Pra pessoal que tá nos assistindo, não esquece de se inscrever no canal. @scangels.com.br, Instagram, isso aí. Se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho, joga pra família, chama os amigos para assistir. Esse conteúdo é rico, é importante pra gente movimentar esse investimento de startups aqui na região. Boa. Tá? Obrigado, mano, por participar. Foi um prazer mesmo, cara. Da mesma forma. História linda. Parabéns. Obrigado. Fechamos, Roger? É isso aí, é só ter o Instagram, ter o LinkedIn. O meu Instagram, gente, quiser me procurar, é da Silva de Verdade, tanto Instagram, LinkedIn. Senão é muito bom. O meu, só buscar pro Roger, KOCK, Roger Koch, em qualquer rede social, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, vai me encontrar por lá. Se precisar, estamos à disposição. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, obrigado gente. pela oportunidade. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu, Valeu, até a próxima. Tchau.